Olá lá, bom dia meu povo, bom dia, e como é que vocês estão? A nossa live de hoje a gente vai falar sobre liberdade, né? Ela é a chave número 33. E a liberdade ela é construída, né? Então não é uma coisa... A gente deveria nascer com ela, né? Porque já que Cristo fez o sacrifício dele para que nós fôssemos livres, né? Então o preço dessa liberdade passou a ser o suor do nosso rosto, né? Então às vezes a gente fica pensando que a liberdade é você fazer o que você quiser. Mas não é bem assim. A liberdade de fato é você não ser obrigado a fazer nada. Sabe aquela frase, eu não sou obrigado a nada? Pois é, isso de fato é liberdade. A liberdade, ela puxa da palavra libertação, né? Quando você ouve essa palavra, você já lembra da irmã da igreja. Mas essa libertação é o que as pessoas buscam. Ah, eu quero libertação na área financeira, eu quero libertação na área familiar, na área sentimental. Então, como que eu consigo ter essa libertação? Eu consigo acessando as pessoas que já são livres. Por exemplo, se eu quero liberdade financeira, eu tenho que me conectar com alguém que seja livre financeiramente. E o que é ser livre financeiramente? Eu vou dar um exemplo da vida financeira, mas isso é para todas as outras áreas, tá bom? A liberdade financeira, ela é você não depender do seu próprio trabalho para suprir as suas necessidades e as das pessoas que estão com você. Você não depender da sua força braçal mais, não depender do suor do seu rosto. Ou seja, em outras palavras, para vocês entenderem, é como se fosse uma aposentadoria precoce, a liberdade financeira. É você ter para receber e não ter que trabalhar. Ou seja, você não é obrigado a trabalhar, você continua prosperando, continua vivendo, né? Então, essa liberdade, qualquer uma, ela é construída, certo? E o próximo tópico é: se você não for uma pessoa que constrói a sua liberdade, você vai ficar encarcerado em muitas coisas, seja elas viagens que você nunca fez, carros que você nunca andou, lugares, restaurantes, sei lá onde você quer ir que você nunca foi, experiências emocionais que você sonha e nunca teve, sabe? Você ficar preso fora do que você foi feito para viver é falta de liberdade. Então você tem que construir isso, né? Você tem que ser materialista, né? Porque seu corpo vive no mundo material. Não tem nada de errado nisso. Você só não pode ser mais materialista do que espiritualista. Porque nosso corpo ele é feito de 3 esferas: o corpo, a alma e o espírito. E a mais importante delas é o espírito. Então você deve ser materialista, só não mais do que espiritualista. Não tem nada de errado nisso. O espiritual ela é a maior de todas as esferas, seguido da sua alma e do seu corpo. Então não coloque o material, o seu corpo, na frente de nenhuma delas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: a estética é bom, mas não adianta nada você ser bonito, não ter uma alma bonita e não ter um espírito de luz, entende? Não coloque o seu corpo na frente da sua alma e nem do seu espírito. Toda palavra que termina em ação, ela só funciona se você agir. Ou seja, a liberdade, eu falei pra vocês agora que ela linka com uma palavra: libertação. Se tem ação, então precisa do seu movimento para você poder construir, né? Se, por exemplo, você quer libertação na sua área emocional, você tem que saber. Acho que muitos de vocês não sabem que as doenças, elas são igual emoções não resolvidas. Por exemplo, depressão, ansiedade ou até mesmo doenças como vírus, né? Não posso falar essa palavra porque o Instagram não gosta. Como doenças infecciosas e qualquer outra coisa. Quando nós estamos com o nosso emocional abalado, o nosso sistema imunológico simplesmente decide que não quer ter imunidade. Eu tô com o meu emocional abalado, não tenho condição de ter imunidade para combater essa doença. Isso aconteceu, né? Uma nuvem muito grande aí, quando os noticiários começaram a dizer o que estava acontecendo, pipipipopopó. Muita gente adoeceu só de assistir. Gente que não saiu de casa, que não teve zero, adoeceu só de assistir. Ou seja, as emoções geraram ansiedade e muitas outras coisas. Então, desse período, eu tô dando isso como exemplo para você entender que as nossas emoções, elas são capazes de destruir a nossa imunidade, caso a gente não saiba gerir, né? Então, para você ter libertação emocional, e aí já entra um pouco do seu físico, né, da sua saúde, você tem que aprender a agir nessa área emocional, né? Conquistar a sua inteligência emocional, certo? Você quer ter liberdade? Então você tem que entender: trabalhe direitinho como escravo, faça aquilo que você não quer,
para viver aquilo que a sua alma deseja, né? Porque a nossa alma comanda o nosso corpo. Seu cérebro pode te falar assim: ah, eu não quero levantar para trabalhar não, hoje tá frio, hoje tá quentinho aqui na cama, não quero. Mas a sua alma, que são seus pensamentos, seus desejos e etc e tal, fala: não, eu vou. Eu que mando, eu preciso ir, eu sei que eu tenho um compromisso, eu vou. Deveria ser assim para tudo na sua vida, né? E essa parte de trabalho direitinho como escravo, para que você viva aquilo que a sua alma deseja, eu vou te dar um exemplo da CLT. Se você trabalha de carteira assinada, você trabalha direitinho para o seu patrão, faça o que tem que ser feito. No dia que você for o patrão, que você decidir empreender, você vai viver aquilo que a sua alma deseja. Você vai prosperar naquilo que você fez por você ter servido com excelência. Entende? Então, é a lei da colheita e da semeadura. Você planta e você vai colher, não tem essa. Tudo que você não gosta, você vira escravo daquilo. Então, para você ter liberdade em qualquer área da sua vida, você tem que ter a noção de que, se você falar assim: ah, eu odeio tal coisa, aquela tal coisa vai te aprisionar. Por quê? Porque no dia que você precisar de prosperar nessa área da sua vida e você se deparar por tal coisa, você pega outro caminho que não era o que era para você ir. Entende como isso bate de frente com o seu propósito? O ódio, a sua repulsa pelas coisas impede você de atravessar e chegar no seu objetivo, que é o que Deus fez para você fazer, né? Deus te criou para você fazer. Então, eu vou te dar um exemplo de comida, que até aconteceu comigo. Eu odiava mocotó, buchada, galinha caipira, piqui, esses trem, tudo que tem gosto forte, odiava só pelo cheiro. E assim, qualquer coisa que eu como que tem um gosto muito forte já me dá uma dor no estômago tremenda e tudo mais. Eu comecei um exercício dentro da minha cabeça: não odeio mais nada. Amo todas as comidas, amo todo mundo, amo todas as coisas. Não odeio mais. A partir do momento que eu passei a não odiar, eu experimentei algumas comidas dessas. Mas a coisa mais chocante que aconteceu comigo foi num dia que eu... Bom dia, André! Foi num dia que eu passei por uma banca onde estava vendendo piqui e eu senti um cheiro que eu nunca senti na minha vida. Eu até pensei que era uma fruta que eu não conhecia, alguma coisa assim, como eu odiava, né? Então eu fiquei muito impactada com aquele cheiro. E até hoje ainda não encontrei, mas eu quero ir numa banca que vende piqui só pra me pegar ele e cheirar, pra me ver se era aquele cheiro mesmo. Porque eu não tô acreditando, entende? Então eu entendi que eu não sou mais escrava disso. Mesmo que eu decida não comer, o fato de eu não odiar já faz eu ser livre. Eu vou não comer porque eu não quero comer, não porque eu odeio, entende? Já pensou se num dia que eu prosperar pra caramba, que esse dia vai chegar, tiver um jantar muito importante, essa pessoa, essa mulher incrível que deu esse jantar, só gosta de piqui, aí vai ficar a bonitona da Dalila sem comer no jantar da mulher, porque não odeia o piqui. Entende? Você não vai chegar nesses lugares, seu cérebro vai te proteger disso, então não é bom. E tem mais, se você comer qualquer alimento 10 vezes, seu cérebro vai se acostumar com o gosto dele, então ó, é sucesso, não tem como. Como que você faz para ser uma pessoa livre? Você tem que modelar pessoas que são livres naquela área. Por exemplo, você quer ter liberdade financeira. Você tem que mirar numa pessoa que tem a liberdade financeira, que ela já tem aquilo, e ver o que é que ela faz, ver como que ela age, ver o comportamento dela com relação àquilo. Porque tem gente que é livre financeiramente, mas o resto da vida tá uma merda. Então você tem que separar bem as coisas. Nunca quebrar princípio, nada disso. Quanto mais livre você for, mais poderoso você se sente. Por quê? Porque você se torna cada vez mais próximo da imagem e semelhança, que foi o que Deus te chamou para ser. Né? Você pode ter qualquer coisa no mundo, mas essas coisas não podem te ter. O que é as coisas te terem? Por exemplo, você tem que sustentar essa coisa, entende? Seja na sua vida financeira, você compra um bem e você tem que ficar gastando dinheiro com aquilo ali o resto da sua vida. Não pode. Você tem que arrumar um jeito de rentabilizar isso daí pra você não ficar refém disso daí, porque senão essa coisa vai te ter. Por exemplo, uma doença. Se você não tem sua gestão emocional, inteligência emocional pra gerir suas emoções e ficar sempre no nível top, vamos dizer assim, vamos supor que você vire vítima de uma doença. Aquilo ali vai te ter e você vai gastar energia, você vai gastar seu tempo, você vai gastar tudo com aquilo ali, então vai te ter por um tempo, entende? Então a gente tem que aprender que nós podemos ter tudo nessa vida, mas nada pode ter a gente. A gente não pode sustentar nada, certo? Então, a partir desse princípio, a gente tem que entender que a liberdade ela precisa marcar território. Quando você estiver em mesas, em eventos, em companhias, você tem que exercer o seu direito de liberdade. O que é isso? Quando você estiver
no meio de uma conversa que aquilo ali não faz parte da sua vida, não faz parte dos seus princípios, que pode ocorrer, certo? Você tem a opção, a liberdade de continuar ali, de se posicionar ou de se retirar, né? A liberdade, ela tem que marcar território. Se você fica... Eu vou dar um exemplo agora de... Deixa eu ver um pesado aqui. Tá, se você tá numa roda de amigos ou de conhecidos, sei lá onde é que você tá, e eles começam a conversar sobre traição, trair a esposa, o marido, e aí, nessa conversa, você escuta aquilo ali, e na Bíblia fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o seu cérebro vai escutando aquilo ali, e aquilo é internalizado dentro de você. Em algum momento você vai parar pra pensar assim, não, peraí. Só de você parar pra considerar qualquer coisa que foi dita ali, você já tá sendo corrompido. Então, se é uma conversa, você tem que deixar claro que aquilo ali quebra um princípio seu, que pra você aquilo ali, entende? Deixar o seu posicionamento, que você segue um princípio, ponto, acabou. Se é uma conversa, as pessoas vão te entender. E sabe o que vai acontecer a partir daí? Sempre que você estiver na roda, esse assunto não vai ser mais pautado, né? Porque a liberdade, ela marca território. Então as pessoas têm que saber quem você é. Quem quer andar com você tem que te conhecer. Tem que saber onde você já conquistou a sua liberdade. Lá em Gálatas 5, fala assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo ou à escravidão. Isso quer dizer o quê? Que foi para a liberdade que ele nos libertou. Não foi para você ser escravo, não foi para você ficar encarcerado. Foi para você ficar preso dentro da sua mentalidade e não conseguir sair do lugar. Ele te libertou, então ele tá falando assim, ó. Eu fiz por você esse sacrifício aqui, eu fiz tudo isso para você. Então agora você é livre, não tem julgo e não tem condenação. Pronto. A partir do momento que você entender isso, colocar dentro de você, não vai ter julgo, não vai ter condenação. E a recomendação é o quê? Permanecer firme. Por quê? Porque vão te abalar rapidamente para que você volte a ser escravo. Então tem aquelas pessoas que vê a sua liberdade, principalmente liberdade emocional. Não é fácil. Vê a sua liberdade e faz de tudo para te abalar. Faz de tudo para fazer você descer de onde você chegou. Mas eu vou te falar uma coisa, não retroceda, não importa o tamanho da merda que você vai ouvir. Se você é livre, você absorve aquilo que você quer, sabe? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você já sabe quem você é. Você já conquistou essa liberdade aí dentro de você. Então não importa o que você vai ouvir de fulano ou de ciclano, não importa. O que importa é a liberdade que você já conquistou dentro de você. Até porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou, entende? Então o conselho de hoje é, não retroceda. Essa geração de valor, que são degraus, ela começa sempre com um certo prejuízo, né? Quando você vai investir, abrir uma empresa, você tem que botar capital, você tem que investir mesmo. E às vezes não te dá retorno de primeira, é igual plantar. Quando você planta a semente na terra, ela não vai amanhã estar uma árvore gigante, né? Às vezes não dá certo, às vezes você tem que tratar a terra, às vezes você tem que investir ali no fertilizante e tal. Dá prejuízo, né? Mas ela começa com prejuízo, mas esse é o preço do plantio da semente. Não colhe o fruto quem não planta. Então bora arrochar, essa aqui foi a live sobre liberdade. Vou produzir outras hoje, é nóis, até a próxima.